Olá! Chegou a hora! Sexto podcast, O Segredo das Emoções. Nosso tema de hoje, tristeza. Quando nós estamos nas redes sociais, temos a impressão de que a alegria reina só na vida dos outros, não é? Mas fotos e filtros não mostram a realidade da vida das pessoas. Ufa! A vida não é feita só de festas e sorrisos. Na verdade, todos enfrentamos momentos de melancolia por vários motivos, como uma desilusão amorosa, decepção no trabalho, na vida pessoal, problemas financeiros, traumas da infância, luto ou algum outro conflito interior. Mesmo que esta emoção seja comum, cada pessoa pode reagir de uma forma diferente diante dos acontecimentos da vida, podendo sofrer de tristeza em um nível maior ou menor. O importante é termos em mente que a tristeza também passa. Diante da tristeza, devemos fazer o quê? Reconhecer a tristeza e identificar suas causas para encontrar soluções. A tristeza deve durar um período relativamente curto. Muitas vezes até identificamos o que está nos entristecendo, mas nem sempre temos a solução. Nestes casos, devemos entender que nossa constante tristeza sobre algo ou alguém só pode ser produtiva se nos ajuda a agir. Se não depende de nós, devemos entender que manter nosso estado de tristeza de forma frequente não irá nos ajudar em nada. Mais do que simplesmente querer acabar com a tristeza, devemos agir para isso. Se a tristeza é permanente e acaba dificultando a nossa rotina, como trabalhar e se relacionar com amigos e familiares, ela se torna um alerta importante de que precisamos buscar ajuda profissional. Para fazer o quê? Para esclarecermos as causas, que além de estar envolvidas com o ambiente que vivemos, podem ser nutricionais, hormonais e relacionadas a vícios ou traumas do passado. A depressão é uma doença crônica que provoca tristeza profunda, com forte sentimento de desesperança e afeta o corpo como um todo. Ela pode causar alguns sintomas importantes, como esgotamento físico e mental, alterações do sono e do apetite, sentimentos de culpa, medo, tristeza profunda, baixa autoestima e dores físicas. Estes e outros sintomas sinalizam que precisamos de ajuda médica. Não temos o controle de todas as coisas que acontecem conosco ou com quem amamos. Na maioria, quase absoluta das vezes, há uma grande diferença entre os planos e sonhos que traçamos e a realidade, pois a realidade depende das nossas escolhas e das escolhas dos outros, de oportunidades e outras questões. Precisamos aprender a lidar com a frustração, sem nos paralisarmos diante do que foi diferente do que imaginamos. A terapia psicológica pode ajudar na superação de traumas e sensação de culpa. E também os medicamentos podem auxiliar quando necessário e receitado. Apesar de tudo, a boa notícia é que a depressão tem tratamento e que em algumas coisas podem ajudar sim na superação, certo? Então, tratamento. Temos que fazer tratamento. O que a ciência afirma que nós podemos fazer para prevenir então e melhorar esses quadros depressivos? Nós precisamos fazer exercícios físicos, alimentação saudável, trabalhos voluntários e atitude de gratidão. A ciência descobriu que o fluxo sanguíneo durante o exercício é capaz de auxiliar na produção de novas células cerebrais e liberar endorfinas que atuam no humor e bem-estar. Mas este exercício precisa fazer parte da sua rotina semanal, hein? Comece 2 vezes por semana e vá aumentando aos poucos.
não precisa ser somente em academia. Pode ser uma caminhada, jardinagem, uma volta no parque. Qualquer dessas atividades já trarão benefícios e, se fizer com um amigo, melhor ainda. A solidão pode aumentar a tristeza, mesmo de profetas, seguidores fiéis de Deus. Por exemplo, nós temos na Bíblia, em 1 Reis 17, a história do profeta Elias, que mesmo sendo um instrumento de Deus e tendo realizado grandes feitos em nome do Senhor, se viu desanimado e solitário, a ponto de não ver nenhuma saída quando estava sendo perseguido de morte pela rainha Jezebel. Então, a gente vê essa história em 1 Reis 19, conforme esse texto, Reis 19, 4 a 6, Elias ele demonstra estar num estado depressivo, porque ele sentiu desânimo a ponto da vida perder o sentido para ele, sentimento de menor valor, sono e cansaço intenso. Olha só o que é relatado em 1 Reis 19, 4 a 6. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e deitou-se de novo. Então, percebemos aí? Ter depressão não significa que você não tem Deus em sua vida, ou que você é uma pessoa fraca. O sofrimento também não vem de Deus. Elias tinha sido um homem forte e determinado em obedecer a Deus e salvar seu povo do engano. Porém, naquele momento estava desanimado intensamente, sem forças para preparar seu próprio alimento e até buscar água para si mesmo. Nesta hora, o anjo foi enviado do céu para cuidar dele, lhe dando o que precisava: alimento saudável, água pura, descanso e encorajamento. Nosso Deus criou alimentos saudáveis que reequilibram a flora intestinal e diminuem a inflamação do corpo, ajudando no combate à depressão e alterações do humor. Por isso, vale a pena evitar doces, gorduras em excesso e alimentos industrializados. Elias, então, recobrou as suas forças, as forças físicas, e ele com isso caminhou 40 dias até Horebe, como Deus mandou. E ainda, em 1 Reis 19, 14, nos diz o seguinte, que no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias reclama de Deus que ele tinha sido zeloso, que ele era o único israelita fiel que havia sobrado, e agora estavam procurando matar ele, mas Deus responde isso para ele. Deus dá para ele um comunicado muito importante, né? Ele deixa bem claro para Elias que Deus deixou essa comunicação bem clara para ele, que ainda havia uns 7.000 fiéis dentre o povo. Ele não era o único. Então, a sua percepção estava voltada apenas para si e o que conseguia ver. Então, a mesma coisa acontece durante a depressão. Nossa percepção pode ficar distorcida. Nós podemos ter uma visão de nossa vida de forma totalmente negativa e nem sempre conseguimos perceber a realidade ao nosso redor e o amor de Deus. Nós ficamos então envoltos em pensamentos de tristeza e rendição. Mas precisamos mesmo assim obedecer às orientações dos médicos e crer nas promessas de um Deus que cuida de nós. Até que tudo passe, nós temos que crer e confiar. Abra o seu coração a Deus. Reclame o que for preciso. Esvazie sua tristeza e confie que a tristeza não dura para sempre. Faça a sua parte e acredite que Deus cuidará de você dia após dia, o tempo que for necessário. Estamos terminando mais um podcast. Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós estamos agora, antes mesmo de finalizar completamente, nós queremos que você faça
a sua decisão. Duas decisões nós vamos tomar agora. Nós vamos procurar gastar mais tempo em atividades com outras pessoas e menos tempo ficando sozinhos. Vamos contar para Deus as nossas aflições e confiar em suas promessas, no cuidado de Deus. Vamos orar para encerrarmos este momento? Obrigado, querido Deus, por ter nos ensinado que a tristeza é algo que pode prejudicar o nosso estado emocional. Agora nós sabemos que viver em tristeza não é saudável, mas que possamos ter a alegria de viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.